A paz de Jesus, família, que essa palavra toque o teu coração. Muita gente acredita que basta ter o nome de Jesus nos lábios para estar protegido, mas a verdade revelada em Mateus 7 é bem mais profunda e mais séria. Existe uma diferença vital entre quem frequenta a igreja, que ora, e quem realmente é conhecido por Deus. Hoje você vai descobrir por que tantas pessoas religiosas estão vendo suas vidas desmoronarem diante da primeira crise, enquanto outras permanecem inabaláveis. Eu vou te mostrar como trocar o alicerce de areia na sua vida pela rocha que não se abala. Fique comigo até a oração final, porque Deus vai restaurar a base da sua estrutura espiritual hoje. Antes de mergulharmos nessa verdade que confronta e liberta, vamos clamar pela direção do Espírito Santo, pois sem ele não há entendimento algum. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Sim, Espírito Santo, queima toda aparência e toda hipocrisia. Queremos um fogo real que mude o nosso agir e não apenas o nosso falar. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Renova, Senhor, os fundamentos dessa família. Cria neles uma estrutura nova, capaz de suportar os dias difíceis que virão. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora abra bem os seus ouvidos espirituais. Jesus vai separar os que falam dos que fazem. Vamos ao Evangelho? Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Preste muita atenção. O reino não é conquistado com palavras bonitas ou títulos religiosos. Muitas pessoas vivem um cristianismo de lábios. Jesus está alertando que no dia do julgamento, muitos dirão que fizeram milagres e pregaram, mas ele dirá: jamais vos conheci. Que forte isso, não é mesmo, meus irmãos? Imagine Jesus falando isso para mim, para você. Isso acontece porque o Senhor não olha para o que você faz em nome dele, mas para quem você é diante dele. O segredo da segurança é a obediência silenciosa, longe dos holofotes. Sua vida quando ninguém vê. Confirma o que você diz em oração? Fazer a vontade de Deus é escolher o caminho dele, mesmo quando dói na nossa carne. O reino de Deus não é sobre o que eu faço para Deus, mas sobre quem eu sou em Deus. O dom sem caráter, meus irmãos, é vazio. É igual um funcionário que faz o serviço, mas não conhece o patrão. Assim é quem faz as obras, mas não tem intimidade com Deus. Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e ela não caiu. O homem prudente, meus irmãos, não é aquele que nunca tem problemas. É aquele que se prepara para eles. A rocha representa a prática da palavra. Construir na rocha dói, exige cavar fundo, exige abrir mão do seu próprio eu. Mas o resultado é uma vida blindada. Pode vir a crise financeira, a enfermidade, a traição. A estrutura de quem pratica a palavra permanece intacta quando o mundo ao redor desaba. A rocha não impede a chuva de cair ou o vento de soprar. O cristão na rocha também passa por lutos, crises financeiras, doenças, mas a estrutura da sua alma não desmorona porque está ancorada no eterno. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia e a queda foi completa.
A areia, filho e filha, é o caminho do imediatismo, da facilidade, de viver sem compromisso real com Deus. Por fora, a casa na areia e a casa na rocha podem até parecer iguais enquanto o sol brilha, mas a tempestade é o teste de fogo. Quem vive de aparência não suporta o vento do deserto. A queda de quem está na areia é total. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que a vida espiritual desabou diante de uma prova. A resposta pode estar na profundidade do alicerce. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Permita que essa autoridade de Jesus coloque em ordem no caos da sua vida hoje. Quando Jesus fala ao coração, a dúvida sai e a segurança da rocha entra. Prepare o teu coração agora. Se você sente que a sua vida está oscilando, chegou a hora de firmar os seus pés num fundamento que nunca falha. Eu não quero que a sua queda seja grande. Por isso, vamos mudar o seu alicerce agora nessa oração. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, Tu que és a nossa rocha e fortaleza, Senhor, entramos agora na Tua presença para pedir, sonda os nossos alicerces. Pai, eu coloco diante de Ti cada vida que está assistindo esse vídeo e sente que a sua estrutura está abalada. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de ruína, de desmoronamento familiar. Eu declaro que toda base feita sobre a mentira, sobre o orgulho, sobre a religiosidade vazia seja removida agora. Senhor, começa uma obra de reconstrução profunda nessa casa, nessa família, nessa vida, Senhor. Tira a areia da dúvida, coloca a rocha da Tua palavra viva. Pai, que essa pessoa tenha coragem de praticar os Teus ensinamentos, mesmo quando for difícil. Blinda o emocional, blinda a saúde, blinda a vida financeira desse filho e dessa filha. Que venham os ventos, que venham as enchentes, mas que esta vida dê o testemunho que o Senhor, somente o Senhor, é o sustentáculo dela. Que nenhum mal prevaleça contra quem decide obedecer à Tua vontade. Nós selamos essa vida na autoridade do nome que está acima de todo nome. Que a paz que excede todo entendimento guarde esse coração na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, pedimos perdão pelas vezes em que construímos nossos sonhos sobre a areia do orgulho, do imediatismo, das nossas próprias vontades. Quantas vezes, Senhor, a chuva da aprovação caiu e vimos nossa estrutura estremecer por falta de alicerce em Ti. Muda isso, Senhor. Nós possamos de fato compreender que somente a Tua palavra, a Tua presença na nossa vida é o que nos fará ficar fortes nos momentos difíceis da nossa vida. Filho e filha, faça um propósito agora no meio da oração, um propósito pessoal. Quero ser praticante da Tua palavra, acolha isso para a tua vida. Senhor, fortalece aquele que está cansado, que a Tua autoridade que deixou as multidões admiradas, coloque ordem agora em cada casa, em cada mente atribulada. Se o vento soprar forte, os rios da angústia subirem, que a nossa alma permaneça inabalável, porque decidimos obedecer. Não queremos apenas falar de Ti, queremos viver contigo, Senhor. Que o nosso coração seja a Tua morada segura. Blindamos a nossa família, a nossa saúde, a nossa fé na rocha que é Cristo Jesus. Que a nossa queda nunca aconteça, pois estamos ancorados na verdade que não passa. Faz de nós, Senhor, servos prudentes, que ouvem e praticam, para que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a diferença entre a casa na rocha e a casa na areia não aparece nos dias de sol. Por fora, elas são muito bonitas, quase idênticas, pintadas, cheias de vida. A diferença só aparece quando o céu escurece. Guarde isso. Não espere a tempestade chegar para descobrir onde você está construindo a casa do teu coração. O mundo oferece areia, é fácil, é rápida, mas é passageira. Jesus oferece a rocha, exige renúncia, exige cavar fundo, mas é eterna. Escolha hoje a obediência para que quando o vento soprar, o único som que se ouça na sua vida não seja o do desmoronamento, mas o do seu louvor permanecendo de pé. Lembre-se,
Quem edifica com Deus, edifica para a eternidade. Se for possível para você, coloque assim: firmarei a minha casa no Senhor. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.